Lide com a ansiedade por viver um dia de cada vez. Esta é a nossa lição de hoje. Este homem, Jesus chamado Cristo, sensivelmente há mais de 2000 anos atrás, discursava sobre a ansiedade em praças públicas e privadas, um assunto que só recentemente é levado mais a sério pelos cientistas da saúde mental e psicólogos. Ele estava ciente que naquela época histórica as pessoas se preocupavam com o sustento e o bem-estar das suas famílias. Era como se este homem estivesse de certa forma a farejar um problema que, com a globalização, a tecnologia, a competitividade, a industrialização e o excesso de informação, fosse a velocidade da luz disseminado e se tornado um dos maiores problemas da humanidade alguma vez já visto. E a causa de muitos outros problemas de saúde que hoje enfrentamos. Com toda a astúcia e sensibilidade que qualquer mestre ou orador na sua respectiva contemporaneidade possui, ou pelo menos devia possuir, que devemos parar de se preocupar excessivamente tanto com a nossa vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o nosso corpo, quanto ao que vestir, porque a vida, ele dizia que era mais importante que o alimento e o corpo mais importante do que a roupa. Meus amigos, será que quis aqui Jesus recomendar às multidões ao estoicismo? Talvez sim, talvez não. O fato é que a nossa experiência de vida, enquanto fazedores de história e trajetos, nos ensinam que devemos, quanto mais nos preocuparmos com as coisas que não são metafisicamente do alcance humano, mais ansiosos ficaremos, mais tristes e ansiosos seremos. Zenão de Cício, em Chipre, foi fundador do estoicismo, e esta corrente referia que todas as pessoas que optaram filosofia estoica foram muitas vezes capazes de suportar as vicissitudes da vida com calma e dignidade. E evidentemente até hoje as palavras estoico e estoicismo são de uso comum na nossa linguagem, pelo menos em português, com implicações invisivelmente admiráveis para significarem suportar as adversidades sem queixas. Amigos, nós somos pessoas que têm a tendência de ficar preocupados hoje com o que poderíamos ou deveríamos ter feito ontem e com o que imaginamos que possivelmente amanhã irá acontecer. Quer saber como pode saber se a sua preocupação excessiva é fútil e inútil? Olha, se quiseres saber, vai ao espelho e pergunte-se lá: quantas e quantas vezes é que me preocupei de forma excessiva e extrema e até mesmo alvoroçada com um amanhã, só para descobrir que um amanhã, afinal de contas, não era assim tão mal como eu tinha imaginado. Engraçado, pois não? Uma pesquisa de uma universidade britânica renomada diz: pensar de forma excessiva faz mal ao cérebro. Aqueles que perdem muito tempo preocupando-se demais sobre a vida podem acabar ficando depressivos e até ter lapsos de memória. De um artigo também publicado na revista Science, diz que o tamanho do cérebro de uma pessoa varia de acordo com o tempo que ela gasta para tomar uma decisão. Neste estudo, por exemplo, os voluntários que se mostraram mais seguros, certos
e despreocupados de suas escolhas. Tinham mais células no córtex pré-frontal. O que é que isto significa? Mais capacidade de desenvolver, para ser criativo, para aprender e até mesmo ensinar. Porque é assim, meus amigos, muitas vezes fazemos planos e nos tentamos reorganizar de acordo com as nossas tarefas, é certo. É verdade que devemos sempre nos organizar a nossa vida, mas é ainda, meus amigos, mais importante perceber de que não há absoluta garantia ou coisa que garanta que as coisas corram do jeito que planeamos e que a vida ela tem imprevistos. É importante perceber isto. Por mais diligentes que nós sejamos, mais zelosos, mais metódicos, os imprevistos sobrevêm-nos a todos. Então, qual será a nossa posição se a moeda cair em cara ou se cair em coroa? Entraremos em desespero ou aceitaremos as condições? E as tentaremos consertar? Às vezes, tentamos viver coisas que ainda não há certezas, coisas que ainda estão por vir, sofrimentos que supostamente virão amanhã ou algum dia. E nos esquecemos de hoje, de viver o agora. Não beijamos, não abraçamos, não pedimos perdão. Deixamos de degustar a taça de vinho que temos. Esquecemos de viver. Deixamos de dizer à nossa mãe, à nossa irmã, ao nosso amigo, o quanto o amamos, o quanto queremos bem o outro. Na verdade, adiamos o amor, que podia ser vivido hoje e agora, por conta de fantasmas e ilusões que criamos dos dias que virão e que não temos na verdade o controlo dos mesmos. E vai cada vez mais consumindo os nossos dias, dia após dias, meses e anos, sem nunca termos uma verdadeira experiência de vida, nem que seja por um dia. Nem que seja por um dia, meus amigos. Portanto, vamos aprender a viver um dia de cada vez, com calma, cuidado e saber saborear cada prato que nutre a nossa emoção. Saber transformar o caos em oportunidade. Ok? Esta é a lição para hoje. Esta é a lição de hoje e que todos possamos tirar o máximo proveito. Muito obrigado e até a próxima. Beijos.